O oitavo capítulo, Dimensões da Crise Contemporânea, ou da Nova Desordem Internacional, é um capítulo que, na minha opinião, é um grande pulo do gato do Ricardo Antunes. É quando ele enxerga aquela coisa que eu falei em alguns capítulos anteriores do curto-circuito do capitalismo, né? Ele vai analisar que ali naquele pós-Guerra Fria, na década de 90 principalmente, a gente começa a entrar numa grande e longeva crise contemporânea. Ele tem uma dimensão muito mascarada, assim. Lembrando que pós crise do neoliberalismo a gente teve um período de muito crescimento econômico no mundo, até 2008 que deu a crise e tal, e até hoje a gente está meio estranhando, assim. 2018 agora estamos mais ou menos num lance de uma economia se recuperando, mas tudo muito frágil, né? Então, na prática, o Ricardo Antunes analisa que tem uma crise que começa lá e que ela está muito mascarada, em especial pelo fim do bloco socialista, né? Ele vai retomar um pouco essas críticas que ele faz ao fim do bloco socialista, a importância de uma renovação da esquerda e tudo mais. A partir do oitavo capítulo, gente, começa a ficar muita coisa bastante repetitiva. Então eu vou me furtar a passar os artigos em sua totalidade, mais expressando as ideias diferentes que eles têm, tá? E também começa a solidificar uma crença, que é só uma crença para o Ricardo Antunes, numa eternização do capitalismo, né? Que teria sido vencedor da Guerra Fria, só que, porém, todavia, contudo, a crise que destruiu os blocos socialistas começa a penetrar nos países do centro, né? Basicamente por causa da concorrência capitalista a nível global, que começa a se tornar autodestrutiva, né? E a gente sabe que ela começa a se tornar autodestrutiva porque até no primeiro mundo a classe trabalhadora começa a se dar mal bastante. A gente começa a ter todo um processo de fim dos estados de bem-estar social, de ascensão da direita, de crise dos serviços públicos, privatização, crise econômica, queda na arrecadação, tudo mais. Ele vai retomar várias coisas que a gente já viu para tentar explicar um pouco essa crise, mas eu fiz mais ou menos um esqueminha, não sei se vai dar para ver direitinho. Tá. A ideia mais ou menos é que nessa concorrência capitalista, tu tem vencedores e tu tem perdedores da concorrência. Basicamente, toda vez que um perdedor perde, é como se fosse um mercado que desaparece. É uma grande massa populacional que deixa de poder consumir, né, os produtos dos vencedores, né? Então, o que os vencedores vão fazer? Eles vão passar a financiar o consumo desses países perdedores, né? Que é toda aquela história que a gente vê desde o pós-guerra, em que os Estados Unidos financiam a reconstrução da Europa, a Europa financia países mais ricos da Europa financiam países mais pobres da Europa, e por aí vai. Começa a ter um grande aumento, né, principalmente da dívida pública desses países perdedores. E, por sua vez, a concorrência desses países perdedores, o consumo desses países perdedores passa a financiar o papel dos vencedores na concorrência, né? Só que existem muitos vencedores, por enquanto, e eles começam a concorrer entre si, de maneiras cada vez mais destrutivas, com obsolescência programada, com maior exploração da classe trabalhadora, com redução de direito. Então, cada vez mais vai ficando o país para trás, vai perdendo, não vai dando conta de financiar tanto a sua própria vitória, e uma hora países que posteriormente tinham sido vencedores, países do centro, que estavam explorando países do sul periférico, começam a se tornar perdedores também, começam a quebrar economicamente, né? A gente vai ver, isso não tinha acontecido ainda quando o Ricardo publicou o artigo, mas vamos ver vários países menores da Europa entrando em crise, os próprios Estados Unidos diminuindo muito, né, os direitos trabalhistas, detonando cada vez mais a sua população. Então, essa que é a ideia do curto-circuito, né? A concorrência que eu faço para vencer no capitalismo, uma hora ela começa a gerar perdedores, e quanto mais perdedores tem, maior a crise do capitalismo que vai ficando, porque tu vai fechando mercados, né? Então, mais ou menos dá para resumir essa tese no pensamento de que daqui a pouco não vai sobrar ninguém,
né? Então todo mundo vai começar a se destruir, em breve não vai ter mais mercados, né? E para o Ricardo Antunes o centro, né, a prova cabalística disso é o fato da classe trabalhadora estar cada vez mais fodida até nos países do centro, né? Que é o aumento gigantesco do nível da pobreza nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então, é uma ideia de que o sistema capitalista de concorrência, mesmo nesse novo regime de acumulação flexível, ele é meio que autofágico, ele devora a si mesmo e está devorando a si mesmo. Então, essa é um pouco a ideia do artigo. Eu gosto de, né, retomar questões assim do marxismo mais básicas que tem na hora de reforçar esse argumento, reforçar essa ideia do Ricardo Antunes de que o capitalismo ele é necessariamente reacionário, né? Ele sempre vai buscar uma taxa de lucro enorme que tende a permanentemente cair e ele vai resolver isso de maneiras cada vez mais sujas. Passa principalmente por explorar cada vez mais a classe trabalhadora. Esse novo regime da acumulação flexível é sintoma disso, mas também por essa concorrência, por todo o lance da obsolescência programada, ter que acelerar a reprodução do capitalismo, ter que explodir concorrente, ter que comprar concorrente, ter que homogeneizar cada vez mais o mercado. Isso é um ciclo bastante autodestrutivo, é como um curto-circuito no sistema que muito provavelmente uma hora vai desembocar numa crise grande demais, né? A gente tem visto aí no máximo 10 anos, a gente tem uma grande crise do capitalismo. Agora em 2018 já estão se apontando algumas novas, provavelmente para o final da década. Então acho que é bastante afiada essa avaliação aí do Ricardo Antunes.